Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Redator Online. Aqui quem fala é César Ribeiro. Eu sou autor do livro Como Criar um E-Book de Alta Conversão e também diretor do Redator Online, que é uma empresa especializada na criação de e-book. E aqui nesse canal eu me dedico a ensinar pessoas comuns, assim como você, como que elas podem sair do zero até suas 1000 vendas com o seu e-book. Mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você esteja criando o seu primeiro material agora e independente do seu nicho de mercado. E para te ajudar a fazer isso, eu sempre trago conteúdos compartilhando o método conteúdo estratégico, que é a metodologia que eu desenvolvi depois de 10 anos trabalhando nesse mercado e também aplico diariamente na minha empresa especializada na criação de e-books. E no vídeo de hoje, nós vamos entender se é possível para você vender o seu e-book sem investir em anúncios. Será que mesmo sem fazer anúncios, sem investir em marketing, sem pagar para o Facebook, para o Google, você ainda assim consegue vender o seu e-book? E mais que isso, você consegue chegar às 1000 vendas? Esse é o tema do vídeo de hoje e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso para que você possa entender se mesmo sem saber fazer anúncio ou sem ter dinheiro para investir em anúncio, você é capaz de chegar às 1000 vendas ou não. Antes de tudo, você precisa entender que para vender na internet, independente do que você esteja vendendo, seja um produto físico, seja um produto digital, seja um e-book, um curso ou qualquer coisa, você precisa de basicamente 3 elementos para fazer parte de uma espécie de uma equação para que você consiga levar esse seu produto até o mercado e conseguir fazer vendas com ele. E essa equação ela é composta, como eu disse, por 3 elementos, e esses elementos são o produto que você vai vender, que não poderia faltar, afinal de contas, se você não tem produto, você não tem o que vender para as pessoas, a oferta, que basicamente é uma apresentação, a forma como você divulga, você falando desse material para as pessoas, você falando desse produto para as pessoas, deixando claro para essa pessoa o que ela ganha ao comprar o seu produto, inclusive até indo além do ganho do próprio produto, mas os outros benefícios que ele é capaz de gerar. E terceiro, mas não menos importante, vem as pessoas, o público. Sem pessoas não existe venda, porque você precisa de um lado de um vendedor, mas você precisa de outro lado também o comprador. Não acontece uma venda sem essas duas pessoas, no mínimo. E na internet não é diferente. Você precisa ter o produto que você vai vender, você precisa ter a oferta para apresentar isso para a pessoa, e essa oferta pode ser uma página, pode ser um vídeo, e você precisa também das pessoas, do público para o qual você quer vender, para fechar essa equação, e aí sim você conseguir divulgar esse seu produto e conseguir fazer venda. Imagine que você tem aí uma mesa dessas de centro com 3 pernas. Cada uma dessas pernas é um desses elementos que eu falei aqui para você. Agora imagine que por algum motivo caiu ou você arrancou uma dessas pernas. Esse móvel, essa mesa de centro, ela não vai parar mais em pé. Ela até consegue parar em pé com esses 3 elementos distribuídos numa forma de triângulo. Ela consegue ficar em pé. Agora, se você tirar um deles, como por exemplo um tripé, o tripé dessa câmera aqui, por exemplo, que é formado por 3 pernas, se eu tirar uma das pernas, ele não vai ficar em pé, ele não vai ter sustentação para segurar a câmera em cima dele, ele vai cair para um dos lados. A mesma coisa acontece com a sua estratégia de vendas na internet, independente do que você deseja vender, e é claro que não poderia ser diferente com os e-books. Então você precisa ter, em primeiro lugar, em mente, para vender qualquer coisa na internet, inclusive os e-books, você precisa ter um produto, você precisa ter uma oferta e você precisa ter pessoas para verem essa oferta e para comprarem o seu produto. Não adianta você ter um e-book maravilhoso se ninguém vê esse material, se não tem pessoas chegando até essa oferta. Como também não adianta você ter um e-book maravilhoso se você não criou uma oferta tão maravilhosa quanto esse e-book para mostrar para as pessoas. Porque eu sempre digo, inclusive já falei isso em outro vídeo aqui no canal, a pessoa só vai entender se o seu e-book é bom ou não, se ele tem qualidade ou não, depois que ela já comprou, depois que ela passou o cartão. Então o que faz essa pessoa decidir comprar de você no final das contas é a oferta, é a apresentação que você faz para ela. E se essa apresentação não for boa, por melhor que seja o seu e-book, você não consegue vender. Então você precisa ter esses 3 pilares, essas 3 pernas, esse tripé, para manter a sua estratégia de venda em pé. E onde que entram os anúncios em tudo isso que eu estou falando? Os anúncios são uma das formas, existem outras, a gente já vai falar sobre outras formas aqui, mas ele é uma das formas de fazer com que a sua oferta chegue até essas pessoas, de pegar essas pessoas no lugar por onde elas estão e levar até a sua oferta para que elas possam conhecer essa sua oferta e, se fizer sentido para elas comprarem o seu e-book. Então é muito importante você ter esse
esse mecanismo, que é também chamado de tráfego, né? Por que tráfego? Porque você está pegando as pessoas de um lugar onde elas estão e está levando para outro lugar, assim como acontece com o tráfego no trânsito, por exemplo. O carro, né, o veículo, o ônibus, está levando as pessoas de um lugar até o outro. O anúncio, ele tem esse mesmo papel. Então ele pega a pessoa de um lugar e leva a pessoa até outro lugar, que é onde está a sua oferta apresentando o seu e-book. E assim você consegue gerar vendas. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para você entender a importância de entender um pouco mais, não só sobre os anúncios, mas sobre o tráfego em si, que existe um outro tipo de tráfego que você pode fazer, a gente já vai falar sobre ele, mas para você entender que isso tem uma extrema importância para você chegar às 1000 vendas. Então, se você tem o objetivo de chegar às 1000 vendas, fica comigo aqui até o final desse vídeo, que você vai entender o quanto os anúncios podem impactar, o que você pode fazer se você não tem disponibilidade ou não quer investir em anúncio, para que você tenha mais chance de vender o seu e-book. Bom, e depois de ouvir tudo isso que eu falei, talvez você esteja pensando, mas espera aí, existe alguma forma de vender o meu e-book sem fazer anúncio? Existe uma maneira de chegar até as 1000 vendas sem fazer anúncio? E a verdade é que existe sim, e essa estratégia, né, ou essa forma de você fazer vendas sem investir em anúncio é chamada de vendas orgânicas ou tráfego orgânico. Lembra do que eu falei, que o tráfego é levar a pessoa de um lado a outro lado, que é onde está a sua oferta? O orgânico, ele também pode fazer isso. E você já vai entender a diferença entre os dois. Mas eu quero que você entenda que sim, existe uma possibilidade, existe uma forma de você fazer vendas do seu e-book sem precisar investir. Mas, na minha opinião, você precisa usar dessas duas formas, que é a forma paga, anúncios, e também a orgânica, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre elas para você entender as diferenças. Mas, na minha opinião, você tem que utilizar as duas para você chegar às 1000 vendas, para você continuar depois das 1000 vendas, né? Porque lembra que as 1000 vendas é só o início, é só a ponta do iceberg, ainda tem muito mais do que isso. E para você continuar vendendo, continuar tendo sucesso, continuar validando seu e-book, na minha opinião, como especialista, você tem que utilizar as duas maneiras. E por que isso? Porque o anúncio, ele é como um combustível, né? Eu sempre trago esse exemplo aqui para ficar bem mais claro para você. Então, se você tem um carro e você coloca combustível nele, dependendo da quantidade que você coloca, ele vai mais longe ou ele vai menos longe. Se você coloca uma quantidade grande de combustível também, interfere na velocidade dele. Porque se eu estou com meu carro na reserva, eu não vou pisar lá no fundo do acelerador para sair correndo, porque eu sei que isso pode gastar toda a gasolina que tem lá dentro e fazer com que acabe muito mais rápido do que acabaria. Talvez eu não consiga nem chegar até o próximo posto. Então, o combustível, que é o anúncio, ele serve tanto para te ajudar a ir mais longe, a chegar mais longe, chegar até o destino que você quer, que é as 1000 vendas, como também ele te dá velocidade e ele também te dá agilidade. E ele é perfeito para validar o seu e-book rapidamente, para você gerar caixa rápido. Então, se você está precisando gerar dinheiro rápido, o anúncio vai te ajudar a gerar esse dinheiro rápido, porque como você vai ver mais para frente, ele é uma coisa simples de colocar em prática, né? Não precisa de muita coisa, ao contrário do orgânico. Então, com poucos recursos e pouco tempo, você já consegue ter certeza se o e-book que você criou, o e-book que você tem em mãos, ele é bom ou não, ele é capaz de gerar vendas, quantas vendas ele é capaz de gerar, se realmente vale a pena você continuar investindo naquele material, ou se você precisa fazer algum ajuste, alguma melhoria. E quando você precisa fazer essa melhoria, quando você utiliza o anúncio, você sabe exatamente quais melhorias você tem que fazer, você ganha agilidade justamente para fazer essas melhorias. Já o tráfego orgânico, ele tem, lógico, as suas vantagens, como, por exemplo, não precisar de tanto investimento financeiro como o anúncio, já que você pode fazer ele até de maneira gratuita, né, entre aspas, porque tem sempre um investimento ali, seja um investimento financeiro, investimento de tempo, sempre tem um investimento, mas ele tem menos investimento financeiro do que os anúncios e por isso ele é bom para o bolso. Então, se você não tem muito recurso para investir, você pode começar pela divulgação orgânica, pela venda orgânica, que é fazer essa venda sem utilizar anúncios. E a gente já vai falar um pouquinho mais como que você pode fazer isso ou não, mas eu quero que você entenda que existe essa possibilidade e que muitas pessoas recorrem à divulgação orgânica justamente para não precisar fazer um investimento financeiro no início do projeto, ou porque não tem essa disponibilidade financeira, ou porque simplesmente não quer fazer esse investimento mesmo. Mas, na minha opinião, o tráfego orgânico, ele tem que ser utilizado em parceria com o anúncio, como eu já falei, e um dos motivos para isso é porque ele serve para impulsionar um produto que você já tenha validado. Então, por exemplo, eu tenho um e-book que eu coloquei anúncio em cima dele, eu testei, eu validei, as pessoas começaram a comprar, eu posso manter esse mesmo e-book também na divulgação orgânica para gerar muito mais vendas. Porque se eu tiver 1, 2, 3, 10, 20 vendas ali pelo orgânico, já está de bom tamanho, porque eu não tive um investimento tão alto, logo o retorno é muito maior. Porém, a quantidade, a escala é muito menor. A menos que eu tenha uma audiência muito grande, a gente já vai falar um pouco mais sobre a audiência para você entender,
eu provavelmente vou ter muito menos vendas no orgânico do que eu teria com os anúncios. Simplesmente porque depende de criar o conteúdo, de chegar até as pessoas certas, de alinhar, de muitas das vezes conseguir um conteúdo viral, um conteúdo que estoure, e eu não tenho total controle sobre isso para casar ali, né, para encaixar todas as peças de modo a pessoa ir lá, correr atrás do meu e-book e comprar de mim. Então, tudo tem que estar bem alinhado, né? Os astros têm que estar muito bem alinhados para que esse negócio aconteça. E como eu já adiantei, né, o tráfego orgânico ele funciona especialmente para quem já tem audiência. Então, se você é influencer, se você é autoridade no seu segmento, se você já produz conteúdo, provavelmente você vai ter muito mais facilidade em vender de forma orgânica, em fazer uma divulgação de forma orgânica para vender o seu e-book, do que uma pessoa que está começando agora, uma pessoa que não produz conteúdo, que tem zero presença digital. Já o anúncio é o contrário. Mesmo sem presença digital, você ainda consegue fazer vendas, desde que você utilize a plataforma correta e comece da maneira correta. Então, para finalizar essa parte, eu quero que fique bem claro na sua mente que você precisa equilibrar os dois e um não exclui o outro. Você pode utilizar os dois em conjuntos, aliás, você deve utilizar em conjunto, porque eles não são inimigos e não são contraditórios. Então, eu não tenho que escolher. A maioria das pessoas acha que eu tenho que escolher, ou eu faço anúncio ou eu faço orgânico. Mas não, você pode utilizar as duas coisas se você tiver disponibilidade, ou se você não tem nesse momento disponibilidade para usar as duas coisas, aí você pode escolher aquilo que te atende. Mas sempre se programe para fazer as duas coisas na medida do possível e na medida da sua disponibilidade, é claro. E se você está começando agora, talvez você esteja se perguntando aí agora, tudo bem, mas qual que é a diferença entre o anúncio e o orgânico, né? Falando aqui de divulgação especificamente. O anúncio, basicamente, você paga para aparecer. Então, você vai em plataformas como Facebook, Google, você faz um investimento, você paga para essa plataforma para que ela mostre os seus anúncios para os usuários dela, a audiência que ela tem. Então, ela pega basicamente o seu anúncio e mostra para essas pessoas. E é claro que para mostrar esses anúncios, você vai definir lá na hora de subir sua campanha exatamente para quem você quer mostrar, qual a idade que essas pessoas têm, outros dados demográficos, interesses, afinidades. Você vai dar insumos para que a plataforma entenda para quem ela deve mostrar aquele anúncio. Uma vez que você deu esses insumos, criou o anúncio, a plataforma fica responsável por mostrar esse anúncio para as pessoas que você definiu. E em troca dela mostrar esses anúncios, ela vai te cobrar uma contraprestação por isso, que varia de acordo com o nicho, varia de acordo do orçamento que você tem disponível, varia também de acordo com o que você está divulgando, qual o seu objetivo com essa divulgação. Mas entenda que anúncio basicamente tem um investimento financeiro direto. Você paga, seu anúncio aparece. Você não paga, o seu anúncio não aparece. E como nós estamos falando aqui de e-books, né, especialmente como que você chega até as 1000 vendas com o seu e-book, você paga, nesse caso, para divulgar o seu e-book, para mostrar o seu e-book para mais pessoas, para que elas tenham a oportunidade de chegar à oferta que a gente conversou antes, assim elas possam se convencer a comprar de você. Mas precisa ter essa contraprestação da sua parte. Já a divulgação orgânica, você não precisa pagar necessariamente para aparecer. Então, por exemplo, se eu tenho um blog, eu decidi que eu vou criar um texto e vou divulgar esse texto na internet. Se eu fizer as otimizações necessárias, seguir as regras das plataformas, eu não preciso pagar para que esse meu artigo apareça lá na primeira página do Google. No nosso blog, por exemplo, aqui no Redator Online, a gente tem uma série de artigos que estão na primeira página do Google. Inclusive, se você procurar aí por sites para vender e-book, você vai chegar provavelmente até o nosso site, vai ver o nosso site lá nas primeiras páginas do Google. E a gente não precisa pagar para estar lá. Então, a gente recebe visita mensalmente de pessoas que procuram por isso e chegam até o nosso site, vão até o nosso blog e lá no nosso blog ela pode consumir o nosso conteúdo sem que a gente precise pagar para estar naquela posição ali. Porém, você não controla as pessoas que vão chegar até o seu blog. Então, exige que você tenha uma estratégia de conteúdo muito bem alinhada, muito bem delimitada para garantir que o conteúdo que você está produzindo realmente está atraindo as pessoas certas. Que eu posso estar atraindo uma pessoa que não tem nada a ver com o cliente que eu quero e eu não tenho controle, eu não tenho como saber qual o tipo de pessoa que está chegando, não tenho como ter certeza que aquela pessoa vai comprar de mim, não tenho tanto controle como o anúncio me oferece. E também não é tão rápido quanto o anúncio. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 mil reais para investir em anúncio, eu invisto 10 mil reais em um dia, eu vou gerar uma quantidade imensa de dados, meu anúncio vai ser exibido para uma quantidade imensa de pessoas e eu já vou conseguir entender se meu e-book é bom ou não, quanto eu consegui vender. No mesmo dia, eu já sei quanto eu vendi, quanto eu não vendi, se as pessoas se interessaram ou não, eu já consigo fazer ajuste nessa estratégia. No tráfego orgânico, eu não tenho essa agilidade. Por quê? Porque depende da pessoa que está do outro lado pesquisar por esse conteúdo e depende também da plataforma, como o Google, por exemplo, né? E aqui falando do Google como mecanismo de busca e não como plataforma
plataforma de anúncio, que ele é os dois basicamente, mas como mecanismo de busca, mecanismo de pesquisa, ele vai decidir quando, como e para quem ele mostra o seu conteúdo basicamente. Você não consegue influenciar totalmente isso, você não consegue ter controle total sobre isso. Então, isso acaba atrapalhando um pouco a sua estratégia, e isso vale não só para o Google, tá? Mas vale também para a divulgação orgânica nas redes sociais, como Instagram, Facebook. Tem um algoritmo ali no meio que decide o que ele vai mostrar, o que ele não vai mostrar, para quem ele vai mostrar. Isso faz com que você tenha menos controle sobre a sua oferta chegando até as pessoas certas. Então eu quero mostrar minha oferta, só que eu não tenho como garantir que a pessoa que está lá do outro lado vendo a minha oferta é a pessoa interessada no meu conteúdo e interessada no meu e-book. É a mesma coisa que você pegar o seu e-book e ir para a televisão em horário nobre e começar a divulgar o seu e-book lá. Você vai fazer algumas vendas? Provavelmente. Porém, você vai atingir um número imenso de pessoas e a maior parte delas, quando você for olhar, não tem interesse no seu e-book. Agora, no anúncio, eu tenho a possibilidade, e aí falando de anúncio digital, anúncio em Facebook, Instagram, Google, nas plataformas digitais, eu tenho como escolher para quem eu vou mostrar, que horas eu vou mostrar, quanto que eu quero gastar, definir isso muito certinho para otimizar as chances daquela oferta que eu criei funcionar. Então, ao invés de eu atingir 10 mil pessoas no canal aberto, por exemplo, no canal local, e só 100 pessoas realmente se interessar pelo aquele meu material, pelo meu e-book, eu vou estar direcionando para 10 mil pessoas, só que essas 10 mil pessoas têm muito mais chances de ter interesse através da segmentação que eu estou utilizando. Então esse é um ponto muito importante de você ter em mente. Você consegue vender sem anúncio, mas uma vez que eu decido que eu vou vender sem anúncio, eu perco esse controle da minha estratégia. Eu perco esse controle da segmentação, do público para o qual eu quero mostrar. Quem controla isso é a plataforma, seja os mecanismos de busca, sejam as redes sociais, elas que vão determinar para quem, quando e como elas vão mostrar o seu conteúdo. Bom, se você está acompanhando aqui o raciocínio desse vídeo, talvez você já tenha percebido que investir em anúncios traz muito mais vantagens para você, se você considerar todos esses benefícios que você vai ter, do que a divulgação orgânica, que embora não tenha investimento financeiro, também não te dá tanto controle como o anúncio dá. Mas se você ainda está em dúvida, eu separei aqui algumas razões para você investir tempo e dinheiro em aprender como fazer anúncio do jeito certo para divulgar o seu e-book e assim melhorar a sua chance de chegar às 1000 vendas. O primeiro é deixar o trabalho duro com as plataformas de anúncio. Quando você vai fazer uma divulgação orgânica, você é responsável por fazer todo o trabalho. Então você precisa criar o conteúdo, você precisa distribuir esse conteúdo, às vezes você tem que divulgar manualmente esse conteúdo em grupos das redes sociais, em fóruns, em pessoas que você acha que tem interesse, sem ter total controle sobre isso, sem saber se realmente essas pessoas estão interessadas. Já quando você faz anúncio, todo esse trabalho duro fica por conta da plataforma. Então você sobe a sua campanha, você cria os seus anúncios, claro que você precisa criar da maneira certa, não é de qualquer jeito, e você define lá exatamente para quais pessoas eu quero mostrar dados demográficos, interesses, afinidade que essa pessoa tem. Selecionando essas informações, eu entrego tudo isso para a plataforma de anúncio e é ela que vai encontrar essa pessoa para mim. Então eu não preciso ficar fazendo esse trabalho duro de encontrar, de correr atrás, de saber onde que as pessoas estão. É a plataforma que vai fazer isso por mim. O segundo ponto é, como eu já adiantei anteriormente, você validar o seu e-book imediatamente, o mais rápido possível, e assim fazer melhorias desse material o mais rápido possível também. Porque como diz aquele ditado, tempo é dinheiro, e não poderia ser diferente com a venda do seu e-book. Quanto mais tempo você leva em acertar o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa, você está perdendo dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa. E nesse momento que você deixa esse dinheiro aí na mesa, porque você não está vendendo, outro concorrente seu pode passar e vender um material melhor que o seu e acabar levando o seu cliente. E aí o seu cliente comprou daquela pessoa ao invés de comprar de você. Então a agilidade que o anúncio te dá, ela é muito importante porque ela vai fazer com que você ganhe espaço no mercado, que você entre, que você cresça, que você faça vendas e que você faça isso o mais rápido possível. Tanto para gerar retorno o mais rápido possível, como também para ter maiores chances de ser o número 1 no seu mercado e não ser ultrapassado por nenhum concorrente. O terceiro ponto é aumentar a sua chance para chegar às 1000 vendas. E por que quando você investe em anúncio, você aumenta a sua chance de chegar às 1000 vendas? Simplesmente porque com os anúncios você tem maior escala, ou seja, você consegue vender para muito mais pessoas num tempo muito mais curto do que você conseguiria fazer com o tráfego orgânico. E inclusive com muito menos trabalho. Por quê? Porque para ter sucesso com o orgânico e para alcançar uma quantidade imensa de pessoas, você tem que fazer aquilo que eu falei antes, produzir bastante conteúdo, conteúdo de qualidade, ou torcer para que um dos seus conteúdos se torne viral e aí você estoure a boca do balão. Como isso não acontece com a maioria
dos mortais, é bem provável que você vai ter que ficar produzindo conteúdo e torcendo para esse conteúdo ter sucesso, torcendo para as pessoas se interessarem por esse material. Essa jornada de conteúdo, ela é importante? Sim. Como eu disse, você pode utilizar e deve utilizar as duas ferramentas. Mas se você quer retorno rápido, isso já não vai te ajudar, porque até produzir conteúdo, até entender que conteúdo eu vou produzir, até que esse conteúdo seja indexado ali pela ferramenta, seja mostrado para as pessoas que eu quero aí pelas redes sociais, eu vou demorar muito para conseguir fazer vendas. Enquanto que um dia, investindo em um determinado valor, eu posso gerar até as 1000 vendas, dependendo de quanto vai ser o seu investimento. E cá para nós, nem sempre você está inspirado para produzir conteúdo, ou você está no clima ou com tempo para produzir esse conteúdo. E você acaba se tornando refém desse conteúdo quando você não investe em anúncios. De novo, não estou dizendo para você parar de produzir conteúdo. Eu acredito no conteúdo, por isso que eu produzo, e eu recomendo que você também faça isso. Mas produzir conteúdo só para aparecer de forma orgânica, com divulgação orgânica, não é a melhor estratégia. Nós aqui, por exemplo, além de distribuir de forma orgânica, a gente também investe na distribuição do próprio conteúdo, justamente porque a gente acredita que conteúdo bom tem que ser mostrado. E nós sabemos que a distribuição orgânica está cada vez menor, está cada vez mais difícil. Então, se você não investir, nem o seu conteúdo gratuito, que é bom, vai ser distribuído, o que dirá o seu e-book que você está tentando vender. Outra vantagem é que, como os anúncios eles funcionam quase que em piloto automático, né? Porque você cria os anúncios e a plataforma te ajuda com a maior parte das atividades, não depende tanto de você. Então, você pode estar dormindo, o seu anúncio pode estar rodando e você pode continuar vendendo. O conteúdo, acontece isso? Sim, mas com o passar do tempo. E quando um dos seus conteúdos ou vários dos seus conteúdos começam a ter resultado. Até que você chegue a esse ponto de ter resultado, de ter um bom alcance, de criar uma audiência através dessa divulgação orgânica, você não vai conseguir fazer isso. Então, se você começar a produzir conteúdo hoje, a divulgar organicamente hoje, provavelmente você vai precisar de um tempo, e aí esse tempo vai variar de acordo com o tipo de divulgação que você está fazendo, o seu nicho e outros fatores, mas você vai precisar de um tempo até conseguir fazer suas primeiras vendas. Já no anúncio, se você colocar um anúncio no ar hoje, desde que você tenha produzido o e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa, que é o que eu sempre digo aqui, você consegue fazer a sua primeira venda hoje mesmo. E o quarto motivo para você investir tempo e dinheiro para aprender a fazer anúncios, para divulgar o seu e-book e assim gerar mais vendas e chegar às suas 1000 vendas, é porque você constrói ativos quando você está investindo em anúncios. Como assim constrói ativos? A partir do momento que você começa a fazer anúncios, você começa a ter acesso a dados dentro dessas plataformas que você pode utilizar para entender melhor o seu negócio, para saber se está funcionando ou não, para saber quais pontos você deve melhorar. E além disso, você também vai construindo uma audiência muito mais rápida através dos anúncios. Então lembra que eu falei que aqui no Redator Online nós divulgamos os nossos conteúdos também de maneira paga? O que acontece? Eu consigo atrair pessoas para assistir vídeos como esse e depois essas pessoas fazem parte da minha audiência. Fazendo parte da minha audiência, eu posso direcionar para essas mesmas pessoas outros anúncios, como um anúncio divulgando o meu guia Como Criar um E-book de Alta Conversão, que é um dos meus livros. Compartilhando isso, a pessoa vai ter acesso ao material, ela já viu um conteúdo meu, porque eu já fiz com que os anúncios mostrassem isso para ela, talvez ela tenha gostado daquela informação e agora ela vai entender que existe um passo a mais, que existe uma oportunidade de ela ter acesso a um conteúdo mais avançado. A partir desse momento, se realmente fez sentido para ela o que eu estou mostrando, não só o conteúdo anterior, como a oferta agora, ela provavelmente vai comprar. Então eu acelero esse processo até da pessoa decidir comprar de mim, porque se eu ficar dependendo do orgânico, eu vou depender basicamente da vontade da pessoa comprar e isso, convenhamos, pode levar anos para acontecer. Como você não pode esperar tanto tempo, os anúncios te ajudam a acelerar esse processo. E enquanto eles aceleram esse processo, eles também te ajudam a construir esses ativos que você vai poder continuar utilizando. Então, o anúncio que eu faço hoje para divulgar o meu e-book, ele não vai gerar só vendas para o meu e-book. Se as pessoas não comprarem o e-book agora, eu ainda vou continuar tendo acesso a essas pessoas, vou conseguir impactar elas novamente, tanto para continuar falando sobre o meu e-book, como para divulgar outros produtos, outros serviços que eu tenho na minha empresa. E aí, às vezes, a pessoa não comprou o e-book ou aquele e-book, mas ela pode comprar um outro e-book que você tem, um outro produto que você tem, e ela se torna um cliente da mesma maneira. Então, você constrói ativos. Com o conteúdo, você também constrói ativos. Mas se você divulgar ele só de forma orgânica, você vai demorar muito mais para construir esse ativo. Como, por exemplo, se você está tentando criar um perfil nas redes sociais, você provavelmente já viu o quanto é difícil aumentar seguidores. E claro que seguidores não é a métrica mais importante, mas é apenas para você ter uma ideia de como isso funciona. Se é difícil você aumentar o número de seguidores, imagina você aumentar o número de pessoas que realmente estão interessadas no seu produto. Imagina você aumentar o número de
de clientes de forma orgânica, de forma espontânea. É muito mais difícil. Com os anúncios você consegue acelerar muito mais esse processo, construir ativos e é rápido de começar, que eu inclusive já adiantei esse motivo antes. Por que é rápido de começar? Você basicamente cria uma conta na plataforma, sobe a sua primeira campanha e hoje mesmo já está no ar, você já consegue fazer as suas primeiras vendas. É claro, não é mágica, não acontece do dia para a noite também, vai precisar de um tempo, principalmente se a sua conta é nova, você está anunciando agora, mas o processo é muito mais rápido do que a divulgação orgânica. E além disso, você pode acelerar esse processo se você tiver disponibilidade para colocar mais investimento, além de controlar exatamente quanto você vai investir e por quanto tempo. E ao contrário do que acontece com a divulgação orgânica, no anúncio você não precisa se preocupar em criar um site antes, em criar audiência, em publicar conteúdo, você não precisa se preocupar com nada disso. Se você quiser começar hoje, desde que você tenha um e-book, ele tenha sido criado da forma certa, para a pessoa certa e na hora certa, você já consegue colocar hoje mesmo a sua campanha no ar e já começar a fazer suas vendas hoje mesmo. E se eu não fizer anúncios? Talvez você esteja se perguntando aí, né? Mesmo depois de ouvir tudo isso, eu opto por não fazer anúncios. Como você viu, não é o fim do mundo. Você vai conseguir fazer vendas do seu e-book e talvez você consiga chegar às suas 1000 vendas. Mas, como você já viu aqui também, provavelmente vai demorar muito tempo para você chegar às 1000 vendas e aí você pode até desistir pelo meio do caminho, porque você não vai aguentar esperar por tanto tempo. Você corre o risco de um concorrente seu que entra nesse mesmo nicho que você está pensando em atuar e que está querendo chegar às 1000 vendas, invista em anúncio, ele passe na sua frente e aí ele vai chegar muito mais rápido que você às 1000 vendas. Pode ser que ele se torne o número 1 e não você. E também, se você não tem audiência, se você está começando do zero, né? Você vai começar a publicar seus conteúdos agora, você corre um risco ainda maior que é fazer pouquíssimas vendas ou nem sequer vender por falta de audiência, por falta de quem mostrar, ficar refém, né, do algoritmo das plataformas que entregam cada vez menos e tem regras cada vez mais mirabolantes para você conseguir ter sucesso. Então, se você quer controlar, você quer estar no controle, você quer ter sucesso, minha recomendação é que você pense em fazer anúncios também. Não quer dizer que você vai deixar de fazer orgânico, mas pense em fazer anúncios, mesmo que você comece devagar, aprendendo, com pouco investimento e depois você vai acelerando. Mas isso vai te ajudar a acelerar seus resultados, fazer com que você chegue mais rápido às 1000 vendas, com que você valide muito mais rápido esse seu produto, para você não ficar desperdiçando energia ali num e-book que muitas das vezes não é bom. Você vai entender isso mais rápido, vai poder ajustar ele ou até vai poder lançar outro material muito melhor que ele para chegar mais rápido aí às suas 1000 vendas. Mas só com agilidade promovida pelos anúncios é que você consegue fazer isso muito mais rápido. Para que isso aconteça, uma coisa que você tem que tirar da sua mente é olhar para os anúncios como se fosse um gasto, como se fosse o inimigo do seu negócio. Na verdade, os anúncios são o amigo do seu negócio, desde que você saiba utilizar eles da maneira correta, desde que você entenda como essas plataformas funcionam e você tem uma estratégia adequada para vender o seu e-book. E claro, você tem um e-book bom nas suas mãos, criado da maneira certa. Se você tem todos esses itens, lembra, produto, oferta e público, você consegue utilizar os anúncios para dar muito mais velocidade ao seu negócio, para vender muito mais do que sem anúncio. Então não é uma coisa ruim, não é o seu inimigo, desde que você saiba aproveitar. E você precisa aprender a aproveitar se você quer chegar às 1000 vendas e se você quer fazer isso mais rápido. E por que isso? Porque os anúncios, na verdade, eles impulsionam aquilo que já funciona, aquilo que vai bem. Então imagina, se eu tenho um e-book que já está vendendo no orgânico, que sem eu fazer nenhum investimento ele já está vendendo, imagina se eu separasse uma verba ali, 300, 500 reais por mês para investir nesse e-book. Com certeza eu conseguiria acelerar muito mais esse processo e gerar muito mais vendas. Eu já tenho um produto bom, então não tem nada de errado eu investir para deixar ele ainda melhor, para levar ele para mais pessoas e para vender. Porque afinal de contas, se você criou ele, seu objetivo era ajudar as pessoas, era compartilhar esse conteúdo. E o anúncio te ajuda a fazer esse compartilhamento, como você viu, deixando o trabalho duro lá com a plataforma, sem você precisar se preocupar. Mas tem algum caso em que fazer anúncio não é bom ou que eu recomendo que não faça anúncio? Eu separei aqui 3 situações principais que talvez não faça sentido você investir em anúncio para vender o seu e-book e para chegar às 1000 vendas com ele. A primeira situação é quando você não sabe usar a plataforma de anúncio. Se você ainda não aprendeu como utilizar, você não sabe como essas
plataformas funcionam, você não teve acesso a um curso, a uma aula, a um treinamento que te capacita a utilizar essas plataformas, talvez não seja ideal você começar investindo nelas, porque afinal de contas a gente está falando do investimento, né? É como uma aplicação na bolsa. Se eu não sei aplicar na bolsa de valores, eu nunca estudei isso, nunca me aperfeiçoei, ou eu vou contratar alguém para fazer isso por mim, atrás de um profissional, ou eu vou estudar para aprender sobre aquilo, ou então eu não vou aplicar, porque se eu aplicar sem conhecimento, a chance de eu perder dinheiro é muito grande. O mesmo acontece com as plataformas de anúncio. Então, se você ainda não sabe usar, talvez não seja o momento de você começar agora, mas pensa nisso para o futuro e coloca isso como uma prioridade para você ir aprendendo para acelerar a sua chegada às 1000 vendas. A segunda situação é quando o e-book é ruim. E o que eu quero dizer com e-book ruim? Aquele e-book que não vende, aquele e-book que não é o que as pessoas estão buscando, que não ajuda o seu leitor, que não está levando um conteúdo que aquela pessoa realmente quer ler. Se você tem um e-book desse nas mãos, não adianta você colocar dinheiro na plataforma, você investir em anúncios, porque você não vai conseguir vender. Ou se você conseguir vender, não vai ser o suficiente nem para retornar aquilo que você investiu. Você vai ficar com um ROI negativo, que a gente diz, que é quando o retorno fica mais baixo do que o que você efetivamente investiu. Nesse caso, se você está com um e-book ruim, não adianta você fazer investimento, não tem milagre. Não é só colocar dinheiro nos anúncios que o milagre vai acontecer. Você tem que ter um e-book bom, que é o produto, você tem que ter uma oferta boa, que é a apresentação desse e-book, e você tem que mostrar para as pessoas e para o público certo. E tem que ter um público comprador para esse material. Se você aliar esses 3 pilares do tripé, você consegue vender. Se não, lembra, vai ficar capengo, vai cair, e aí você não vai conseguir chegar às suas 1000 vendas. E a terceira situação em que investir em anúncios pode ser prejudicial para você chegar às 1000 vendas ou para vender o seu e-book é quando você não sabe a estratégia que tem por trás, você só está lá apertando botões sem nenhuma estratégia, sem saber o que você está fazendo lá dentro. Se você não tem estratégia de divulgação, não tem estratégia de anúncio, provavelmente não vai funcionar, porque lembra que você tem que alinhar aí esses 3 pilares. Se esses 3 pilares não estão alinhados, não adianta colocar mais dinheiro que não vai fazer milagre. A plataforma ela não faz todo o trabalho de encontrar as pessoas. Tem uma parte estratégica, que é essa parte que eu falei anteriormente, de saber para quem você quer mostrar, os dados demográficos, os interesses dessa pessoa. Você, como a pessoa responsável por divulgar esse material, por fazer esse anúncio, precisa ter esse conhecimento, precisa se preocupar em conhecer isso para você conseguir mostrar esse seu e-book para as pessoas certas. Se você não tem esses insumos, né, que eu falei anteriormente, para conceder a plataforma, ela não vai conseguir entregar o seu anúncio para as pessoas certas, consequentemente você não vai conseguir vender. Então, fazer anúncio não é só apertar botões, é aliar apertar botão, que é o conhecimento da ferramenta, o conhecimento operacional, saber onde clicar, como fazer, mas é também saber qual estratégia, para quem você mostra, onde que essa pessoa está, como que você chega até ela, como que você chama a atenção dela através do anúncio. E isso é o que faz parte da estratégia que está por trás do anúncio. E você precisa aliar operacional com estratégia. Se você está se preocupando só em apertar botão, não é legal. E aí eu não recomendo que você fique colocando dinheiro em anúncio, porque dificilmente você vai ter resultado. E como que eu sei tudo isso? Bom, simplesmente porque a gente lançou um e-book, né, como eu falei, depois de criar centenas de materiais, a gente lançou nosso próprio e-book para entender toda essa jornada, e a venda desse e-book só acelerou e a gente só chegou às 1000 vendas porque a gente foi lá e realmente investiu em anúncios. Se a gente não tivesse investido, a gente teria vendas sim, porque a gente já tem audiência, a gente produz conteúdo, mas provavelmente não seria tantas vendas quanto a gente teve. E além de acontecer isso com a gente, também aconteceram com os nossos alunos. A gente vê isso acontecendo todos os dias praticamente com nossos alunos. Eles aprenderam como fazer anúncios, eles aprenderam a forma correta de fazer isso, criaram o e-book da forma correta também através do nosso método, e uma vez que eles aprenderam isso e utilizaram o anúncio para divulgar esse material, eles conseguiram muito mais vendas do que se eles não tivessem divulgado com o anúncio. Nós tivemos até um caso de uma pessoa que, por meio dos anúncios, conseguiu fazer aí 100 vendas. Se ela não tivesse feito o anúncio, ela não teria vendido tanto assim, ela teria vendido muito menos do que isso. Mas graças ao anúncio, à divulgação que ela fez, ao investimento que ela fez, e não foi um investimento muito alto, inclusive foi menos de R$300, ela conseguiu fazer vendas, mais de 100 vendas, de um e-book que ainda nem estava pronto. Mas ela só conseguiu isso por quê? Porque além de utilizar os anúncios, fazer esse investimento, ela entendeu que para isso dar certo, ela precisava investir da maneira certa, ter um e-book certo, para a pessoa certa e na hora certa, que é o que o método conteúdo estratégico ensina para você que quer chegar às 1000 vendas com o seu e-book. E além
além de ter acesso a essas vendas, né, que essa aluna conseguiu e outros alunos também conseguiram quando passaram a anunciar, esses mesmos alunos tiveram acesso a outras vantagens que você viu aqui no decorrer do vídeo, e você também pode ter se você decidir que você quer acelerar esse processo e quer investir em anúncios. E para quem decidiu e quer começar a fazer isso, por onde você deve começar? Então, em primeiro lugar, escolha uma plataforma para você focar e para você aprender, você dominar. Aqui é para você aprender tanto a apertar botões, quanto você entender como que a plataforma funciona, qual a lógica por trás, que tipo de estratégia você tem que utilizar. Então, escolhe uma plataforma. E que plataforma eu vou escolher? Aquela que o seu cliente mais está. Então, se o seu público está mais no Instagram, procure anunciar mais no Instagram. Se o seu público está mais no Facebook, então você pode focar mais no Facebook. Se ele está mais no Google, você pode focar mais no Google. E assim sucessivamente. Então, o primeiro passo é escolha uma plataforma para focar. Por que você precisa focar em uma delas? Você só vai anunciar em uma? Não, você pode anunciar em mais. Mas se você está começando agora, minha recomendação é focar em uma para você dominar aquela ferramenta. Porque vale muito mais você focar em uma e fazer um trabalho bem feito lá do que você focar em 3 e fazer um trabalho meia boca em todas elas. Porque aí você não vai conseguir explorar o máximo que essas ferramentas podem oferecer para você. Escolheu a plataforma que o seu cliente está, aquela que ele mais utiliza, aí vem o segundo passo, que é de fato mergulhar nessa plataforma, aprender, apertar os botões, fuçar, ver como que elas funcionam, entender a lógica por trás e entender também a estratégia por trás desses anúncios para você conseguir fazer com que a sua oferta chegue até as pessoas certas e assim você consiga vender. Entendeu a lógica, entendeu a estratégia? Agora você vai para o terceiro passo, que é campo de batalha. O que eu quero dizer com campo de batalha? É você passar tempo ali com aquela ferramenta, é você criar os seus anúncios, você subir essas campanhas, você olhar essas campanhas, você passar tempo ali com elas, você fazer otimizações, fazer testes. Isso você só aprende com a prática. Anúncio é a mistura de estratégia, teoria, mas também prática. Não adianta você fazer cursos, fazer treinamentos, se aperfeiçoar, fazer isso, fazer aquilo, se você nunca anunciar. Se você nunca anunciar, você não vai aprender. Você vai aprender só teoria. É a mesma coisa que o médico. Ele pode estudar anos da vida dele, mas se ele não fizer a residência médica, ele não aplicar como paciente, ele não vê os casos na vida real, ele não vai se formar como médico. Ele não vai ter experiência de um médico. Assim que ele se vê numa situação que está totalmente fora do que ele viu nos livros, ele não vai conseguir se virar. A mesma coisa acontece com os anúncios. É claro, o risco aqui é menor, porque você não está trabalhando com a vida das pessoas, mas você está trabalhando com o seu investimento, com o seu dinheiro. Então você precisa ter tanta responsabilidade para evitar perdas drásticas e para garantir que você vai conseguir vender seu e-book, vai conseguir chegar às 1000 vendas, tudo isso com lucro. Se isso fez sentido para você, se você gostou, deixa aqui o seu joinha, comenta para mim se você já faz investimento em anúncios ou não, ou se você pretende fazer a partir de agora que você viu esse vídeo, para que eu possa entender se fez sentido para você. E lembra, não é obrigatório você escolher entre divulgação orgânica e anúncios. Você pode e deve utilizar os dois. Mas pensa com carinho no investimento em anúncios, porque é o que vai fazer você acelerar os seus resultados e vai fazer com que você chegue muito mais rápido às suas 1000 vendas, se esse é o seu objetivo. E se você quer ter acesso a outros conteúdos que vão te ajudar a sair de zero até as 1000 vendas com o seu e-book, não perder nada, inclusive aprender mais sobre anúncios, sobre divulgação, sobre criação do e-book certo, inscreva-se aqui no canal ou siga a gente nas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo. Eu posto conteúdo frequentemente e isso vai te ajudar com certeza a chegar mais longe com o seu e-book. Abraços e eu te vejo no nosso próximo vídeo.